Olá, você que ama, você que gosta, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje, mais um vídeo tratando sobre o Espiritismo. Esta já é a terceira aula. Nós vamos começar a aprender sobre Allan Kardec. Você já viu falar deste nome? Com certeza você já ouviu falar. Mas antes de entrar na aula, deixa eu apresentar para você a fonte que eu vou utilizar para apresentar esta aula. Trata-se da série apologética. São 6 volumes. Olha que embalagem bonita. Estes 6 volumes contêm 30 temas. Portanto, em cada volume, nós tratamos de 5 grupos religiosos. E no volume 2 é que se encontra o Espiritismo. São 98 páginas tratando só do Espiritismo, tratando da origem do Espiritismo, toda a história de Allan Kardec, as suas doutrinas, os seus ensinamentos e sempre comparando com a palavra de Deus. Esta coleção, no nosso site, ela custa R$ 398, mas para você que está sempre acompanhando as minhas aulas, se você entrar em contato com a nossa equipe pelo nosso WhatsApp, você pode adquirir por apenas R$ 200 e ainda parcelado. Olha que obra bonita. De repente você já tem, mas pode dar de presente aí de final de ano para um amigo, para um familiar. É um excelente presente. Eu tenho certeza que quem ganhar uma coleção como esta ficará muito feliz. O nosso WhatsApp é o 21 98622 3266. Aproveite a oportunidade. E não se esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição e dá um toque no sininho. Assim sempre você será informado quando eu disponibilizar um vídeo novo. Aproveite, dá um joinha aí, um likezinho para incentivar o professor. Faça seu comentário, todos os comentários são respondidos. E nos ajude na divulgação do nosso ministério, que tem como objetivo primordial o ensino da poderosa palavra de Deus. Agora, chega de moleza, vamos trabalhar. Espiritismo. Esta já é a terceira aula. As aulas anteriores estão disponíveis aí no canal, no playlist Espiritismo. Se você não viu ou se quiser revê-las, vale a pena. E todos os slides que eu apresento na aula, onde tem as fontes do material apresentado, eles estão disponíveis no nosso site, no www.icp.com.br. Querendo, você pode baixá-los. E eu fiquei de comentar os 2 motivos que levam as pessoas a procurar o Espiritismo. Um deles é que quando um médium, um líder espírita encontra com uma pessoa com depressão, tristeza, algum tipo de perturbação espiritual, o líder, o médium, diz que esta pessoa está sob pressão de espíritos, precisa desenvolver a mediunidade. E aí a pessoa acaba se envolvendo. Uma outra causa explorada pelo médium, por um líder espírita, é que quando alguém perde um ente querido, um familiar, morre, esta pessoa tem o desejo de falar com este ente querido. E aí o médium, o líder espírita, aproveita e acaba envolvendo esta pessoa em uma sessão espírita. Estas são as 2 principais causas. Agora vamos para o segundo assunto que eu fiquei de abordar na aula de hoje. Quem foi Allan Kardec? Olha aí na tela, eu coloquei uma imagem dele. Allan Kardec. Na verdade, é um pseudonome. O nome dele não era Allan Kardec. Vamos ver no slide o nome correto dele? O nome era Hippolyte Léon Denisard de Rivail. Nasceu em 3 de outubro de 1804
nacionalidade francesa. Formação: bacharel em letras, ciências e medicina. Conhecia e falava corretamente o alemão, o inglês, o italiano, o espanhol. Tinha conhecimentos também do holandês e com facilidade podia expressar-se nesta língua. Escreveu os seguintes livros: Qual é o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades da época? Memória sobre estudos clássicos, e foi premiado pela Academia Real das Ciências de Arras em 1831. Gramática Francesa Clássica em 1831, Manual dos Exames para Certificados de Habilitação, Soluções Racionais das Perguntas e dos Problemas de Aritmética e de Geometria, isto em 1846. Catecismo Gramatical da Língua Francesa em 1848, Programa de Cursos Ordinários de Química, Física, Astronomia e Fisiologia em 1849, Ditados Normais, Pontos para Exames na Municipalidade. E continua. Foi da Universidade da França, era membro de inúmeras sociedades de sábios, especialmente da Academia Real de Arras. Percebeu, o Rivail era um homem muito estudioso e muito inteligente. Tudo isto nós colocamos naquela série que eu apresentei. Aqui eu fiz apenas um resumo do seu conhecimento. Vamos ver mais um slide? Ainda jovem, no ano de 1823, Rivail demonstrava grande interesse pelo magnetismo animal, um movimento da época chamado também de mesmerismo, porque fora criado pelo médico alemão Francisco Antônio Mesmer, 1733 a 1815, que morava em Paris desde 1778. Eu peguei na internet um resumo deste magnetismo animal, também chamado de mesmerismo. Vamos verificar? Magnetismo animal ou mesmerismo foi o nome dado pelo médico alemão Franz Mesmer no século XVIII, ao que ele acreditava ser uma força natural invisível possuída por todos os seres vivos animados, humanos, animais, vegetais, etc. Ele acreditava que tal força poderia ter efeitos físicos, incluindo propriedades de cura. Ele tentou persistentemente, mas sem nenhum sucesso, alcançar reconhecimento científico de suas ideias. Mesmer foi inúmeras vezes acusado de charlatanismo. E por que isto é importante? Porque o Rivail, ainda jovem, 20 e poucos anos, ele se envolveu com este estudo do magnetismo. Ele se interessou muito por este estudo e foi se aprofundando. Agora, é importante que nesta época ainda nós não tínhamos um conhecimento do magnetismo científico como nós temos hoje. A ciência estava ainda se desenvolvendo nesta área, mas o Rivail, estudando este magnetismo envolvido com estas questões, ele ficou sabendo também daquele movimento das cadeiras giratórias que surgiu nos Estados Unidos, que nós já aprendemos na aula passada. Se você perdeu a aula, ela está disponível. Este movimento foi para a Europa, se tornou uma febre na Europa, e ele ficou curioso, porque vincularam aquela ideia do magnetismo com este fenômeno destas cadeiras que se moviam. Acharam que uma coisa estava relacionada com a outra. E o Rivail foi convidado para participar de uma reunião para verificar esse fenômeno aí. E isto aconteceu no ano 1853. Vamos ver mais um slide? No ano de 1853, quando as mesas girantes e dançantes vindas dos Estados Unidos invadiram a Europa, os adeptos do mesmerismo ou magnetistas de Paris logo quiseram explicar com suas teorias magnéticas esse curioso fenômeno. Percebeu a vinculação?
Agora, veja esse slide que interessante. Uma noite, por intermédio de um médium, seu espírito pessoal lhe revelou que eles haviam vivido juntos em outra existência, no tempo dos druidas, nas Gálias, e que seu nome era Allan Kardec. A fonte está aí no rodapé. Percebeu como se deu o envolvimento do Rivail com o Espiritismo? E agora ele passa a adotar esse nome, esse pseudonome, Allan Kardec. Vamos para o próximo slide. Kardec aceita a revelação de ter como guia um espírito familiar chamado A Verdade. Depois ficará sabendo que se trata do Espírito Santo, o Espírito da Verdade, que Jesus havia prometido enviar. Reuniu todas as informações que tinha sobre o Espiritismo e codificou uma série de leis, publicando no dia 18 de abril de 1857 uma obra com o nome de O Livro dos Espíritos. Percebeu como que começa esse espiritismo chamado científico moderno? E ele publica também uma revista espírita e não para mais de publicar livros. Os espíritas publicam muitos livros. E nós vamos trabalhar com algumas obras publicadas por Allan Kardec, principalmente aquela conhecida como o Evangelho segundo o Espiritismo ou segundo Allan Kardec. Bem, Allan Kardec morreu em Paris no dia 31 de março de 1869, com 65 anos de idade, sucumbindo pela ruptura de um aneurisma. Isto que eu apresentei foi um pequeno resumo da vida de Allan Kardec. Toda a história, como eu disse, você encontra nesta coleção, no volume 2. São 98 páginas, só contando toda a história e as doutrinas. Se você puder adquirir, vale a pena ter esse material. Mas vamos continuar com o nosso estudo. Agora, conhecendo um pouquinho sobre o Allan Kardec, nós vamos ler algumas citações de livros do Allan Kardec e nós vamos comparar o que ele escreveu com a Palavra de Deus, com a Bíblia. Apenas comparar. E você tem liberdade para concordar ou não. Aqui nós só comparamos. Tranquilo? Então veja esse texto. Aproxima-se a hora em que deverás apresentar o Espiritismo tal como é, demonstrando abertamente onde se encontra a verdadeira doutrina ensinada pelo Cristo. A fonte está aí no rodapé. Bem, já que o Espiritismo está dizendo que tem a verdadeira doutrina apresentada por Cristo, nós vamos analisar as doutrinas, os ensinamentos apresentados nas obras dos espíritas, e em destaque Allan Kardec. E como eu disse, compará-las com as Escrituras. Observe esse texto. A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento a tem no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado, não por um homem, mas pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma legião inumerável de intermediários. Tá vendo? O Evangelho segundo o Espiritismo, ou segundo o Allan Kardec escreveu, para nós que conhecemos a palavra de Deus, fica fácil ver que esse texto não faz sentido. Mas para quem não conhece o Evangelho, tá vendo o perigo? Olha esse outro texto. O cristianismo e o espiritismo ensinam a mesma coisa. Bom, é uma afirmação. Vamos ver então o que ensina o espiritismo e ver o que ensina a Bíblia.
e comparar os dois ensinamentos. Este é o propósito do nosso trabalho, o propósito da nossa aula. Veja esse texto. A Bíblia contém, evidentemente, fatos que a razão, desenvolvida pela ciência, não pode hoje aceitar, e outros que parecem singulares e que repugnam, por se ligarem a costumes que não são mais os nossos. A ciência, levando as suas investigações desde as entranhas da Terra até as profundezas do céu, demonstrou, portanto, inquestionavelmente, os erros da Gênese mosaica, tomada ao pé da letra, e a impossibilidade material de que as coisas se passassem conforme o modo pelo qual estão aí textualmente narradas, dando por essa forma profundo golpe nas crenças seculares. O que o texto está dizendo? Que a Bíblia não é um livro confiável, que o livro de Gênesis não suporta um exame científico, não deve ser interpretado literalmente. Veja, é verdade que temos textos na Bíblia que têm uma linguagem simbólica figurada, mas não é o caso, por exemplo, de Adão e Eva, não é o caso do dilúvio, da família de Noé e outros personagens bíblicos, mas não é isso que os espíritas estão dizendo. Você vai perceber que o espiritismo vem com uma nova interpretação, não nega a Bíblia, mas não aceita a Bíblia como a inerrante palavra de Deus. Veja esse outro texto. Não poderia a Bíblia ser considerada a palavra de Deus nem uma revelação sobrenatural. Tá vendo? Olha esse outro. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se arraigam são de origem humana. Quer dizer, aceita o cristianismo, mas nega a Bíblia como a palavra de Deus. A partir de agora, nós vamos pegar um texto espírita e um texto bíblico. Por exemplo, observe o que Paulo escreveu na sua segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Está vendo a diferença de argumento? O argumento espírita está negando que a Bíblia é a palavra de Deus, diz que a Bíblia contém erros. Já a Bíblia está dizendo que não. E aí, como um texto é contrário ao outro, o texto dos espíritas, o texto do Evangelho segundo o Espiritismo é contrário ao texto bíblico, precisamos fazer uma escolha. Se vamos ficar com o texto espírita ou se vamos ficar com o texto bíblico. Olha esse texto. São palavras de Jesus, maior autoridade no assunto. Mateus capítulo 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Percebeu? De novo, os textos são incompatíveis. O texto espírita diz uma coisa, a Bíblia diz outra coisa. Na próxima aula, nós vamos continuar o nosso estudo sobre as doutrinas espíritas, sempre com o mesmo objetivo: ler o que diz o texto espírita e ler o que diz a palavra de Deus e comparar. Só isso. Se você é um espírita kardecista, com certeza você conhece os textos que eu estou lendo, mas se não, só baixá-los no nosso site, www.icp.com.br. Embaixo de cada slide tem a fonte, tem a prova documental e facilmente você vai encontrar esta literatura. E para quem quer se aprofundar mais,
sobre toda a história deste movimento religioso, o movimento espírita, nós oferecemos, como eu disse, essa coleção, que está numa super promoção de R$ 398 por apenas R$ 200 e parcelados. Ah, detalhe, tinha me esquecido, a despesa de correio, frete, também é por nossa conta. Olha que oportunidade para você adquirir a nossa coleção. E adquirindo, você também estará ajudando a manter o nosso ministério. Como eu sempre digo, nós somos um ministério, mas não somos igreja. Portanto, não sobrevivemos de ofertas, nem de dízimos, como muitas igrejas têm por tradição. A nossa instituição é mantida com a venda dos nossos produtos. Estou indo embora, forte abraço e fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.